Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Livro da Revelação do Apocalipse. Apocalipse. Capítulo de número 4. Marcos, se puder me ajudar aqui, eu precisaria desse pedestal, se possível. Apocalipse, capítulo de número 4. Enquanto os irmãos acham e localizam o texto, eu quero externar a Deus a minha alegria, a minha gratidão por mais uma vez estar junto dos irmãos, para que a gente possa adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecendo a Deus também, eu quero externar o meu agradecimento ao bispo Adevaldo, sua esposa, a pastora Carla, que aqui não estão, mas muito bem representados pela pastora Roberta e todos os irmãos que aqui já tiveram a sua oportunidade. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando cada um dos irmãos em nome de Jesus Cristo. É uma alegria sempre que venho nessa casa. Eu estou ficando velho, meus irmãos, e o benefício que a gente vai ganhando com a idade é maturidade. E a gente vai percebendo que é gostoso a gente estar não em grandes lugares, mas em lugares que a gente é bem recebido. E eu sou muito bem recebido todas as vezes que venho aqui, sempre que interajo com o pastor bispo Adevaldo, pastora Carla e os irmãos aqui nessa igreja. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda em tempo eu quero aproveitar e desejar aos irmãos um Natal abençoado, iluminado e um 2024 cheio de bênção na presença de Deus para cada um dos irmãos. Hoje é meu último compromisso ministerial pregando esse ano, um ano bem corrido, e eu fico muito feliz que é perto de casa e numa igreja que eu gosto de estar. Deus possa continuar abençoando os irmãos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Apocalipse 4. Obrigado, irmão Marcos. Deus te abençoe, viu? Obrigado. Apocalipse 4, verso 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Amém? Você que pode, tome o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, dos 66 livros da Bíblia Sagrada, o livro de maior dificuldade no que tange a sua interpretação é, sem dúvida, o livro do Apocalipse. Isso se dá pela razão de que existem várias linhas teológicas que tentam explicar e desvendar o mistério que é o livro do Apocalipse. O tempo não nos permite falar de todas elas, mas para dar alusão e sentido à nossa fala aqui essa noite, eu quero citar pelo menos as 4 mais conhecidas que nós temos no meio acadêmico. A primeira linha
teológica que fala sobre o Apocalipse é a linha chamada preterista. A segunda linha que fala e narra a respeito do Apocalipse é a linha chamada idealista. Aqueles que acreditam que o Apocalipse é uma mera ideia. A terceira linha teológica é a linha historicista. Aqueles que pensam que a Bíblia e o livro do Apocalipse é uma história igualmente é a história de Chapeuzinho Vermelho. E por fim, a mais conhecida, mais bem aceita e que mais se encaixa dentro do nosso pensar é a linha daqueles que acreditam que o Apocalipse é um livro futurista. E é partindo dessa linha futurista que o livro do Apocalipse torna-se um livro escatológico. A palavra escatologia vem de duas palavras gregas, a palavra escatos, que significa último, e a palavra logia, que significa estudo. Então, quando nós juntamos a palavra escatos mais o sufixo logia, nós temos o chamado verbo literal, estudo das últimas coisas. É o mesmo que pegar lá na ponta do véu, levantar a cortina desse véu e trazer às claras aquilo que está oculto. No âmbito religioso, a doutrina da escatologia é a doutrina que estuda os acontecimentos do fim, mais propriamente dito, tudo que aconteceu e que vai acontecer até o juízo final e o arrebatamento da igreja do Senhor. Isso é escatologia. Quem nos escreveu o livro do Apocalipse, cuja a transliteração significa revelações, é o apóstolo João. Mateus capítulo 4, versículo 21, diz para nós que esse João era pescador, vivia da pesca, ele tinha a pescaria como a sua profissão, até que Jesus o encontrou, Jesus o discipulou e Jesus o tornou discípulo. Na ocasião em que João nos andou junto com Jesus, depois desse caminhar com Jesus, João nos deixou um legado impressionante. Por intermédio das suas mãos, nós recebemos 5 preciosos livros que estão inseridos na nossa Bíblia Sagrada. O primeiro livro escrito por João é o 4º Evangelho de Jesus, que traz o Senhor como homem e traz o Senhor também como Deus. João não foca basicamente em milagres, mas João foca na humanidade e na divindade de Cristo. Diferente dos outros evangelhos, João escreve não para um grupo específico, mas o evangelho escrito por João é o chamado evangelho do amor, o evangelho universal. João tem necessidade de mostrar Cristo como ele sendo filho de Deus, e mesmo sendo filho de Deus, Cristo é humano. Nesse evangelho nós vemos Cristo chorando, nós vemos Cristo passando por dificuldade para nos ensinar que mesmo filho de Deus passa por momentos de dificuldade e problemas. João também nos escreveu 3 epístolas que nós conhecemos como epístolas universais. E por fim, João nos escreveu essa estupenda obra que é a obra da revelação do livro do Apocalipse, o último livro na sequência cronológica da Bíblia Sagrada. O período em que João escreveu o livro do Apocalipse foi um período sombrio para o povo do Senhor. Haja visto que para se cumprir a profecia dita no capítulo 2 do livro de Daniel, a Bíblia Sagrada nos mostra que o povo do Senhor estava debaixo de uma tamanha escravidão e serventia dominada por Roma. Daniel, capítulo de número 2, ilustra para a gente essa história. Diz a Bíblia Sagrada que o rei Nabucodonosor teve um sonho e esse sonho o deixou muitíssimo perturbado. Com que Nabucodonosor sonhou, irmão Luan? Nabucodonosor sonhou com uma frondosa e alta estátua.
A estátua por si só já assustava, mas os cenários dessa estátua fazia com que ele pasmasse ainda mais. A Bíblia diz que a estátua, ela tinha sua cabeça de ouro, o seu peito, os seus braços eram de prata, o seu ventre e a sua coxa de bronze e as suas pernas de ferro, além dos seus pés serem de barro. Nabucodonosor estava sonhando desse jeito, quando de repente ele viu uma pedra que cortava o tempo. Ele não sabia de onde vinha essa pedra, mas a pedra cortava o tempo, batia no pé dessa estátua. A estátua caía de frente e ele acordou assustado. Esse sonho fez perder o sono, o deixou perturbado. Então Nabucodonosor resolveu convocar os magos, magistrados, entendidos, os adivinhos, até que fossem ao seu palácio, na intenção de serem premiados, se pudessem lhe contar o seu sonho. E aí os homens disseram: tudo bem, rei, nós daremos a sua interpretação, diga-me qual é o teu sonho. E Nabucodonosor era esperto, na época não tinha piques, mas já tinha fanfarrão e salafrário no meio do povo de Deus. Aí Nabucodonosor disse assim: não, eu não vou contar o sonho para vocês, porque se eu contar o sonho, qualquer interpretação, como é que eu vou saber que a interpretação é verdade? Mas faz o seguinte: se você tem condição de ter a interpretação, você terá condição de me falar qual foi o sonho. E ficou parado esperando. Eu sonhei, então me diga qual foi o sonho e também me diga qual foi a revelação. Porque tem gente que é enganado porque quer. Está cheio de profeta com P minúsculo que passa o dia inteiro no Instagram e no Facebook olhando a vida dos crentes para chegar à noite na igreja que ele vai pregar da profecia furada. Então, irmão, fuja do óbvio. Fuja daquele que você está tirando a habilitação, eis que Deus vai te dar um carro. Ora, você está tirando a habilitação para quê, meu filho, se não é para comprar um carro? Então isso não é revelação de Deus, irmão. Entenda para não ser enganado. E aí o Nabucodonosor fez justamente isso. Me conte o sonho e me fale a revelação. Ninguém contou o sonho, nem tampouco a revelação. Até que alguém disse assim: olha, rei, tem um homem no teu reinado que eu nunca vi uma coisa daquela. O Espírito de Deus está sobre a vida desse homem. Porque homem de Deus não é conhecido pelo que ele profetiza, é conhecido através do Espírito que habita nele. Quer saber se é crente de verdade? Olha o que os vizinhos falam a respeito dele ou dela. Entrevista os colegas de trabalho, os amigos da faculdade, vamos ver o que vai ser falado. Porque ser crente na igreja é mole, de terno e gravata até o diabo passa por correto. Alguém disse: esse Daniel tem o Espírito de Deus. Chamem ele lá. Chamaram Daniel e já a proposta foi: me fale o sonho, a revelação, e eu te dou até metade do meu reino. Daniel já bateu no meio, os teus presentes ficam para você. Eu não revelo por presentes, eu revelo aquilo que Deus quer que eu revele. Daniel estava dizendo: eu não sirvo a Deus pelos meus propósitos, eu sirvo a Deus pelos propósitos dele. É fácil revelar. É fácil revelar para quem quer ouvir revelação. Tem gente, irmão, e eu estou falando com propriedade porque ando bastante pregando o evangelho. Tem lugar que a gente vai que parece que os crentes não têm culto de ensino e escola dominical.
Acaba o culto, faz uma fila. Pastor, o senhor pode revelar para mim? E eu digo, não sou fotógrafo. Não é assim que funciona, irmão. Ô pastor, o senhor pode revelar para mim aqui agora? Revelar o quê, meu filho? Não é assim. Vou orar por você e Deus vai revelar. Não é assim. Deus revela a hora que Ele quiser para o propósito dEle. É assim que funciona. Glória a Deus, glória a Deus. Então, meus irmãos, eu sei que eu estou pregando para uma igreja que gosta e tem orientação bíblica. Isso é muito gostoso. Mas se porventura você estiver ainda meio cambaleando, aqui vai o recado de Deus para você essa noite. Eu estou falando de culto de família, então preciso te orientar. Em nome de Jesus, não corra atrás de profeta. Quem corre atrás de profeta se enrola, se embaraça, arruma problema, porque a Bíblia diz que a bênção vai seguir quem é fiel. Não é você que tem que correr atrás deles, eles vão correr até você, se você estiver servindo o Senhor. Acabou. Não é você que vai, é elas que vêm. Aí o Daniel falou, não quero o presente não, mas é do agrado de Deus que eu revele o sonho. Vou revelar. E aí Daniel bateu, irmão, fico pensando na cara do rei. Tu estava deitado na tua frondosa cama, ó rei, quando de repente tu viu uma estátua ser erguida, e é o tamanho do olho do Nabucodonosor, maior que o meu. Tu viu uma estátua grande cuja cabeça era de ouro, e Daniel ia acertando, e o homem, o olho abrindo mais ainda. Peito de prata, braço de prata, e o homem, meu Deus do céu, o Espírito de Deus está nesse homem mesmo. Daniel vai falando, quando termina, Daniel falou, agora segura o cinto aí, porque agora que vem a revelação. Daniel diz, a cabeça de ouro que tu viu, ó rei, é a representação de um povo. Aliás, cada parte da estátua representa um povo. Cabeça de ouro, representação da Babilônia. Cada um desse povo, rei, desse império, vai dominar a terra por um período de tempo que Deus estabeleceu. Os primeiros, Babilônia, o teu povo. Peito de prata, braço de prata, representação do medo persa. Ventre e coxa de bronze, rei, representação da Grécia, dos gregos. Perna de ferro, representação de Roma. E aí, meus irmãos, perna fala de força, ferro fala de opressão. Para cumprir o que Daniel estava predito lá, Roma é um império que vai governar o mundo no decorrer da história. Quem gosta de história, assim como eu, sabe. Durante anos o Império Romano governou sobre o mundo. De lá vinham as ordens e eles tinham o exército mais brutal que já pisou nessa terra. Para os irmãos terem uma ideia, foi o império que mais derramou sangue em toda a história, o Império Romano. Só que Daniel diz assim, esses impérios governarão por um tempo. Aí, rei, tu não entendeu nada quando de repente uma pedrinha cortou o vento, bateu naquela estátua e a estátua caiu de cara na terra. Sabe o que Daniel estava dizendo? Para cumprir o que o salmista disse, a pedra que os edificadores rejeitaram
foi essa pedra que se fez principal pedra de esquina. Daniel estava dizendo: a Babilônia vai reinar, os medo-persas vão reinar, Roma vai massacrar quem vier pela frente, mas Deus vai levantar Deus vai levantar para cumprir a palavra de Cristo para Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E como foi cantado aqui, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Ninguém para a igreja, ninguém derrota o servo do Senhor, ninguém destrói aquilo que Deus começou. Não tem império, não tem política, não tem comunismo, não tem nada que destrua a igreja do Senhor. Para cumprir o que Daniel disse, Roma governa. Para ser mais exato, aproximadamente no ano 52 depois de Cristo, dia 18 de dezembro do ano 52, nasce um menino no Império Romano. Seu nome? Nero César Cláudio Augusto Germânico, o famoso Nero. Você já deve ter ouvido falar a respeito dele. Aos 14 anos de idade, esse rapaz foi proclamado imperador de Roma. Aos 16 tomou posse. E esse homem tinha um coração muito maligno. Tão maligno era o seu coração. E ele sofria, parece que, de um princípio de perseguição. Ele olhava ao redor e achava que as pessoas estavam tentando e tramando contra ele. Pensando nisso, um ano após assumir o império, a primeira ordem dele é mandar matar o seu próprio tio. 2 anos após isso, ele manda matar o seu próprio irmão. Não contente, 4 anos depois desses acontecimentos, ordena que assassinassem a sua própria mãe. Olha que mente doentia. Parou por aí, pregador? Não. Algum tempo depois, Nero mandou matar sua própria esposa. Segundo a tradição, essa estava grávida de 6 meses. A causa da sua morte, chutes e pontapés. Se Nero era um psicopata, Nero era tão maligno, mas tão maligno, e o desejo de ter poder a todo custo. Um dia Nero colocou dentro do seu coração um desejo. A gente vai chegar no Apocalipse. Um dia Nero colocou no coração um desejo de construir uma cidade de Roma mais bela, mais pura. Aquilo que ele estava visando dentro da sua mente, que agradasse o seu coração. Ele não teve a aprovação do seu povo. Então, consternado, machucado e com o coração dorido, Nero resolve arquitetar um plano diabólico. O plano de Nero é, no ano 67 depois de Cristo, esse homem ateou fogo em toda a cidade de Roma. Enquanto Roma queimava, Nero, vestido de ator, tocava, dançava lira e tinha sua noite regalada a banquete e vinho. Esse incêndio, segundo a história, consumiu 10 dos 14 bairros que existiam na época em Roma. Propositalmente, os únicos bairros que não queimaram foram 4 bairros que, em sua maioria, era habitada pelos crentes. Nero, com coração diabólico, para se safar da culpa, olhou para o povo e disse: foram eles que incendiaram a cidade. A partir daí, desencadeou-se uma das maiores perseguições que já se viu no mundo, a perseguição contra o povo de Deus.
Os crentes tinham a sua casa marcadas com uma cruz. Eram arrastados de dentro delas com as suas famílias, esfolados em praça pública, levados à arena dos leões para serem consumidos pelas feras. E quando Nero estava de bem com a vida, para agradar os seus convidados, ele fazia um cerimonial chamado cristão tocha. Como que era isso, pregador? Nero pegava os crentes, empalava-os vivos em postes, amarrado o corpo, ateava fogo, somente para iluminar o seu jardim noturno. Enquanto os crentes incendiavam, Nero se banqueteava tomando vinho e comendo boa comida. O historiador romano Tácito diz para nós em um dos seus livros que por muitas vezes isso aconteceu, e ele destaca uma noite em que ele mesmo diz que presenciou um milagre, porque enquanto alguns dos crentes estavam sendo consumidos vivos pelo fogo, eles ainda tinham a coragem, a audácia e a grandiosidade de louvar a Deus em meio ao fogo. Era a chama de fogo consumindo e os crentes adorando a Deus. Tácito diz que não para por aí. Ele descreve que o cheiro de um corpo queimado é horrível, mas naquela noite um cheiro de perfume invadiu aquela cidade. E ele diz que acredita que era Deus recebendo o louvor dos crentes que estavam sendo queimados naquela pira. Por que os crentes eram assim, pregador? Porque a alegria dessa igreja perseguida era uma alegria ultra circunstancial. E eu preciso dizer isso aqui, porque a gente está na época do fast food, do vai agora, tudo para ontem, tem que ser rápido, onde muitas coisas têm sido perdidas, dentre elas valores. De que é alegria ultra circunstancial, pregador? É uma alegria que independe de fatores externos. Ou seja, as pessoas hoje em dia concentram alegria e felicidade no que tem, precisam ter para ser feliz. É a casa, é o carro, é a conta bancária. Quando na verdade felicidade nunca teve nada a ver com isso. Por que não podemos concentrar felicidade nessas coisas? É pecado ter? De maneira nenhuma. Se você tiver bastante, me ajude que eu tenho pouco. Não é pecado ter. O pecado é quando eu canalizo a minha felicidade nisso. Aí eu só sou feliz se tiver. E ser feliz não é ter, é ser. Felicidade ultra circunstancial é, tendo ou não tendo, não altera o meu estado emocional. Eu sou feliz não porque tenho essas coisas, eu sou feliz porque Deus tem me dado a alegria de ser feliz. Esse mesmo princípio a gente pode ver no livro do profeta Abacuque. Capítulo 1, Abacuque está orando, dizendo: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira lembra da misericórdia. Capítulo 2, Deus olha para o profeta Abacuque e diz: eu não vou responder tua oração. Nem adianta orar por esse povo que eu não vou responder. Abacuque tinha tudo para parar. Mas no capítulo de número 3, sabe o que o Abacuque fez? Uma das orações mais lindas da Bíblia, você conhece de cor e salteado. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, os currais não hajam vacas, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação.
É Abacuque dizendo o seguinte: a minha alegria não está nas circunstâncias que me cercam, a minha alegria está na minha comunhão com Deus. Se Ele me der, eu vou ficar alegre. Se Ele não quiser me dar, não vai roubar o meu sorriso. Eu vou continuar adorando a Deus, porque é de lá que vem a minha alegria. É por isso que os crentes daquela época eram queimados e adoravam, porque a alegria dessa igreja era ultra circunstancial. O que tem de gente que esse final de ano vai ficar triste, porque está correndo, se matando, lutando, gastando o que tem, o que não tem, parcelando para comprar a roupa do Natal e do Ano Novo. E as pessoas estão numa linguagem jovial aqui, tá? Numa vibe tão assim, que ela se endivida todinha para tirar uma selfie meia-noite e acabou. Acabou. Tira a selfie, depois está cada um no seu celular, come metade de um pernil ali, acabou. Não tem mais o contato afetivo entre família. E aí, muitos se frustram por conta disso. Não que você não possa comprar a sua roupa. Se você tiver condição, compre mesmo. Não é pecado nenhum. Só não canalize. Se eu não tiver, não vai ser bom. Ah, se eu não... Não se endivide. Porque depois do dia 1º é dia 2. Depois é dia 3. Depois é dia 4. E a vida vai. Então não faça loucura por conta de uma selfie, para tentar mostrar para as pessoas que te seguem que você está feliz, quando na verdade nem é essa felicidade toda. Isso é alegria ultra circunstancial. Tem muita gente que não vai ter o peru, vai ter o galetinho de domingo mesmo lá, mas está alegre, feliz, porque não é o que eu tenho, é o meu estado emocional com Ele. Essa igreja tinha isso. Então pouco importava se eles estavam queimados numa pira ou em casa glorificando a Deus, porque eles consideravam sofrer por Cristo o maior privilégio que alguém poderia ter. Eles adoravam a Deus. Enquanto os leões vinham para comê-los, eles se ajoelhavam e adoravam a Deus. Passado-se o imperador Nero, no ano 81 depois de Cristo, se levanta um novo imperador, seu nome? Domiciano. Se Nero era ruim, Domiciano era pior. Também perseguiu a igreja de tudo quanto é jeito, com um agravante. Foi o primeiro imperador romano a se autodeclarar uma divindade. Além de perseguir, agora na cabeça doentia desse imperador, ele era um deus. Então ele mandou esculpir a sua imagem por toda Roma e obrigava que as pessoas que passassem por ele se ajoelhassem para adorá-lo. Aí entrou um problema grande para o crente, porque o crente, irmão, ele respeita toda e qualquer autoridade, até aquelas que a gente não gosta, como essa que está aí agora. A gente respeita. Agora me perdoa a expressão, a gente não paga pau para ninguém que não seja Cristo. E se tem uma coisa feia, é crente arrogante. Crente que acha que a gente é mordomo. A gente é mordomo. Já viu aqueles pregadores que... Eu nem escuto. Se você não tiver humildade para falar com o rebanho de Cristo, eu nem te escuto, meu amigo. Você não é nada, você não é melhor que eu não sou melhor que você não é melhor que eu. Nós somos servos e mordomos de Cristo. Acabou. Uma vez eu liguei para pregar no congresso de jovens da minha igreja, tinha que ter não sei quantas toalhas, não sei quantas águas, isso e aquilo. Eu falei, meu amigo, faça o seguinte, não venha não, que você vai me fazer um favor.
Acabou. Quando Deus quer usar, Deus usa uma mula, irmão. A gente respeita a unção e a autoridade de qualquer pessoa, eu não tenho dificuldade com isso. Mas se prostrar para adorar, só Deus. Domiciano esbarrou nesse problema com os crentes. Porque ele queria que os crentes se prostrassem, e os crentes falavam, não dá. Te respeito, te entendo, só não me prostro para você. Ele começou a matar os crentes. Até que quando não restava mais ninguém, alguém lembrou de um nome. Velhinho, 96 anos de idade mais ou menos. Seu nome? João, pastor da igreja em Éfeso. Era o único apóstolo que estava vivo. Por que João estava vivo? Para cumprir uma palavra dita lá no capítulo 21 do Evangelho de João. Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, quando tu eras novo, tu te cingia, andava por onde tu queria. Agora que tu é velho, alguém vai te pegar pela tua mão e vai te conduzir por caminhos que você não quer. Isso é a beleza do Evangelho. A gente antes de Cristo, eu faço, aconteço, eu sou o cara. O Espírito vem e fala, eu vou te mostrar quem é o cara. E o valente fica manso, o brabo fica amável. Jesus estava falando, antigamente era tu, Pedro, agora não é mais você não. Vão te levar por uns caminhos que você não vai gostar, mas tem que ir. Jesus estava falando da maneira que Pedro ia morrer, vocês conhecem. Pedro foi morto de cabeça para baixo. Era para ser crucificado, como Cristo ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer igual ao seu Senhor. Era dessa forma que Jesus estava falando. Pedro olhou para João que estava do lado e falou, Senhor, e desse? O que é que vai ser dele? Jesus olhou e disse assim, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa tu com isso? E aí a Bíblia diz que surgiu a notícia, João não morreria. Ele morreu mesmo. Agora você percebe a fala de Jesus curto e grosso? Se eu quero que ele fique, o que tu te importa com isso? Para nos ensinar que na vida da pastora Roberta ele tem uma coisa, na vida do pastor Luan outra. E cada um de nós tem que tomar conta da nossa vida. Não adianta a Luan querer ser Roberta, a Roberta querer ser o Luan e assim sucessivamente. Não. O que Deus tem com você é com você, o que Deus tem com você é com você. Ele tem bênção para todos nós, mas cada um na sua esfera. Aí, meus irmãos, o imperador Domiciano manda prender João. Um velhinho, não hesitou em ser preso não. Foi preso e pediram para João adorar Domiciano. João disse, eu sirvo ao meu Senhor tanto tempo. Eu era um mero pescador. Ele passou, me viu, me chamou. De lá para cá eu vi tanta coisa. Já imaginou João, irmão? João viu gente andar por cima da água. João viu Jesus com a voz. Cala vento, fica quieto mar. E tudo. João viu o demônio correr. Jesus não falou nada, Jesus só chegou. E os demônios correram em Gadara. Você acha que João ia negar ele agora no final da vida? João falou, não dá. Não dá não. Respeito a tua posição, mas adorar o Senhor não posso. Então vamos matar João. Ele só não sabia que João está debaixo de uma promessa. Arquitetaram para matar o João. Quais foram as arquiteturas para matar o João, pregador? Primeiro, a tradição diz que mandaram jogar João de um precipício. João caiu do precipício, não quebrou um osso. Levantou, sacudiu a poeira, nada.
Ele, envergonhado, mandou encher o Coliseu, deixar os leões 7 dias sem comer nada. E num dia marcado, a cidade repleta de gente, soltaram o vovô João dentro do Coliseu e abriram a jaula das feras. A história diz, e quem quiser ler, Mártires do Coliseu fala a respeito disso. João vem correndo, os leões vêm correndo, e quando chega perto do vovô João, o escritor diz que, como que um milagre, os leões se ajoelham e lambem o pé de João. Hoje, quem tem promessa de Deus não tem para leão. Quem tem promessa de Deus não morre antes do tempo de Deus. Já imaginou? Os leões se ajoelhando e lambendo o pé de João, João fazendo carinho na cabeça dos leões. E eu não sei o que aconteceu, eu não consigo explicar isso. Mas hoje o leão que a gente vê no zoológico não é igual aquele leão daquela época. Os leões eram uma baita fera, não sei por que mudou. Graças a Deus que mudou, né? Mas não sei por que mudou, mas antigamente era bem maior. E eu não consigo explicar, se alguém souber depois me ensina. Mas os leões não comeram João. Um homem nervoso, desesperado, porque passou vergonha diante da cidade inteira, arquitetou um novo plano. Na hora da refeição, mandou servir veneno para o João. João tomou veneno que nem você toma o Todd de manhã. Nada. Nervoso e desesperado, a última tentativa. Fizeram um caldeirão, um tacho quente, espécie desses de fritar pastel. Encheram de azeite. Quando o azeite estava borbulhando, mandaram colocar o corpo de João. E a tradição diz, aí não é a Bíblia, é a história, né? A história diz que João bailou no meio do azeite quente e não teve um fio de cabelo queimado. Desesperado, porque João não morria de jeito nenhum. Ele ordenou que pegasse o João. Cada vez que ele tentava matar, ele passava mais vergonha. Porque a cidade via milagres acontecendo e tinha João como um homem de Deus. Pregador, não estou entendendo. Segura que a revelação é essa. Alguém está tentando te caluniar. Estão falando do teu nome. Estão tentando te prejudicar, mas assim diz o Senhor: cada vez que eles tentam, eu te dou livramento, para eles saberem que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus. Ó pregador, então o que eu faço? Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser lutar, deixa quem quiser se levantar, porque o nome do Senhor está sendo glorificado através da sua vida. O que eu vou fazer, pregador? O que eu faço, pregador? Fique quieto nas calúnias e deixe Deus te dar o livramento. Até alguém cansar e falar: é homem de Deus, é mulher de Deus, não vou mexer não. Preocupado que não matava o João, pegaram o João e mandaram: suma com o João daqui, acaba com a história desse homem. Transportaram João como um prisioneiro de guerra. Levaram João para uma ilha chamada Patmos, uma ilha vulcânica, 100 e poucos quilômetros a oeste de Éfeso, encravado no mar Egeu. Não podia sair. Para frente água, para trás água, para o lado água, para o outro lado água. Segundo alguns historiadores, essa ilha, além de ser vulcânica, tinha várias feras. Não era problema para João, porque João já tinha livrado-se delas. Mas o que ia pegar o servo de Deus ali era solidão. Para todo lugar que João olhava, água. Não dá para ir embora a nado. Não tem como fugir.
E se tem uma coisa que entristece um servo de Deus, é ele não ter com quem falar das coisas do céu. Eu não sei você, irmão, mas eu não fico triste por muitas coisas, não. Mas o dia que eu não falo de Jesus, e sabe o que eu estou aprendendo? É mais gostoso falar de Jesus para as pessoas fora da igreja do que pregando o evangelho. Eu já fui em muita igreja que eu prego e as pessoas nem lembram que eu preguei no outro dia. Mas quando você fala para uma pessoa que não é crente, palavra simples, irmão, não precisa ter conhecimento teológico, não. Ó, Jesus pode entrar no teu casamento. E você vê uma lágrima escorrer, acabou, irmão. E não precisa ser pregador para isso, não, sabia? Cada um de nós podemos. Pregador, como é que eu faço? Fique atento à oportunidade que Deus te dá. Você já viu no seu trabalho que eles criticam os crentes, falam mal, isso e aquilo. Mas aí parece que Jeová vai lá e aperta o parafuso deles. Ó. Do nada dá um quebra-pau lá no meio da família deles. Aí chega amanhã, segunda-feira no serviço, estão com a cara desse tamanho. Cabisbaixo. Aí a gente com sabedoria, tudo bem? Como foi o final de semana? Aí daqui a pouco começa a se abrir. Aí tu vai, tome-lhe Jesus. Tome-lhe Jesus. Tome-lhe Jesus. Quando pensa que não, meus irmãos, daqui a pouco, ora por mim lá na sua igreja. Pode deixar que a minha igreja vai orar. E aí, meus irmãos, não é nós que fazemos. Não é nós que fazemos. Mas Jesus, através do Espírito Santo, responde à oração da igreja e começa a trabalhar lá. Aí com pouco você começa a ouvir o testemunho. Ó, fulano estava doente, teve uma melhora. Continua orando lá. Vou orar, mas o ideal é que você ore também. Mas eu não sei orar, não tem problema não. Orar é falar com Deus, que nem você está falando comigo. E aí vai começando. João está pego nesse problema. João não tem para quem pregar. João não tem para quem falar do evangelho. João não tem com quem compartilhar a grandeza desse reino. Porque você quer saber de uma coisa, irmão? O reino de Deus é tão glorioso e quando ele entra na nossa vida, a nossa alegria é tão tamanha que a gente não consegue ficar só para nós. Irmão, se você diz que tem Deus na vida, mas você não consegue compartilhar dele para ninguém, você precisa rever os seus conceitos. Será que esse reino entrou na sua vida mesmo? Porque é tão glorioso andar com Cristo, que você vai perceber que é um grande desfavor não falar desse Cristo para as pessoas amarguradas aí fora. João está preocupado. Quando de repente, algum tempo se passa, a Bíblia Sagrada diz que ele ouviu uma voz. E ele revela dizendo, voz como voz de muitas águas. Eu não sei como é que é aquela voz. Será que foi uma voz de trovão? Não sei. Mas João ouviu uma voz. João. Aquela voz gloriosa. E o texto no capítulo 1, verso 12 diz, e virei-me para ver quem comigo fala. João ouve uma voz e se virou para ver quem com ele falava. E aí, meus irmãos, quando João se vira para ver, o Cristo que João vai ver aqui, não era o Cristo do Getsemane, angustiado, traído com um beijo no rosto, vendido por algumas moedas. Não. O Cristo que o João viu aqui, não era o Cristo da casa de Anás e Caifás, cuspido na face, zombado, também não. Cristo que o João está vendo aqui, não era o Cristo do pretório romano, com a coroa de espinho na cabeça, uma cana na mão,
a face esbofeteada, uma venda sobre os seus olhos, e os soldados algozes ao redor dizendo: profetiza Cristo, quem foi que te bateu? O Cristo que o João está vendo aqui, ou que João vai ver aqui, não era o Cristo de Isaías 53, sem parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Não, o Cristo que o João vai ver aqui, não era aquele Cristo que alguns anos atrás a Gaviões da Fiel trouxe para a plataforma do IMB, sendo arrastado e pisoteado pelo diabo. Não, o Cristo que o João está vendo aqui, João disse que ele está vivo. João disse que ele está vivo. Pregador, está vivo e como? João disse: virei-me para ver quem comigo falava, e eu vi 7 castiçais de ouro, representação da igreja, e no meio dos 7 castiçais, disse João, um semelhante ao Filho do Homem, que passeava no meio deles. Era João dizendo: Cristo anda no meio da sua igreja. Cristo, oh glória! Eu não sei você, mas a minha esperança e convicção é saber: Jesus está vivo, Jesus está vivo e está passeando no nosso meio aqui hoje. Sete castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais um homem. João descreve ele, e é glorioso João descrevê-lo, porque a última vez que João o viu pendurado numa cruz, ensanguentado. Agora João está vendo ele, e João está dizendo assim: ó, seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chamas de fogo. Ele está vestido de uma roupa branca, uma cinta sobre a sua cintura, seus pés é como latão reluzente, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o meu Jesus Cristo, esse é o seu Jesus Cristo, é o Jesus dessa igreja. Oh meu Deus! Tem gente que tem a impressão de que Deus ou Jesus é um Jesus triste pendurado na cruz. Ele já esteve pendurado na cruz, e mesmo na cruz ele não estava triste. Na cruz ele estava sendo vitorioso e alegre, porque foi o sacrifício da cruz que fez com que ele comprasse eu e você para o reino do seu Pai. Entenda, o nosso Jesus é poderoso, aliás, ele é o próprio poder. Seu Deus não é pequeno, irmão. Seu Deus não é pequeno, minha irmã. O que é essa enfermidade? O que é esse desemprego? O que é esse problema? O que é esse problema conjugal? Ele é maior do que isso, ele é maior do que tudo. Ele venceu a morte. João diz que se virou para ver ele. Quando ele viu tudo isso, a Bíblia diz que ele caiu como morto. E aí ele se aproximou dizendo: não tema, João, eu sou o primeiro, eu sou o último. Fui morto, mas revivi. Pregador, o que ele foi fazer lá? Ele foi buscar alguém que tinha aliança com ele.
Por que ele foi lá em Pátimos? Guarda isso aqui. Deus não é um Deus que abandona os seus servos quando esses estão na pior. Eu não sei se você já teve o desprazer de, entre aspas, ter um amigo que você percebeu que na verdade não era amigo, era aproveitador quando era conveniente. Quando a porta fechou, sumiu. Quando as coisas degringolaram, desapareceu. Você até tentou ir atrás, mas nunca te respondeu. Porque queria gozar do benefício que estava gozando quando estava perto de você. Jesus não é assim. Jesus está com a gente quando a gente está com o carro bom, mas quando a gente está a pé, Ele está também. Jesus está com você quando tudo está indo bem e Ele não te larga quando as coisas estão mal. Ele vai lá em Pátimos buscar João. E a fala dele para o João é essa: João, escreve. Muito profético. Porque na cabeça do imperador romano, a história para o João era ponto final. Jesus apareceu lá para dizer: não, você vai continuar escrevendo. Alguém pegou. Pregador, qual é a palavra de hoje? Sentado ali, o Marcos estava cantando Os Leões, não conseguiram parar a igreja, o Coliseu. E aí Jesus me lembrou desse texto, moveu o meu coração e disse para mim: fala para o meu povo essa noite, não vai ter ponto final. Eu estou preparando novos capítulos. Oh meu Deus do céu, talvez eu estou pregando para alguém aqui que não teve um 2023 da maneira que você gostaria de ter tido, mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: se prepara, porque em 2024 a doença não vai te parar, o desemprego não vai te parar, oh meu Deus, o problema não vai te parar. Tem nova página para ser escrita, tem novidade. Eita, meu Deus do céu, alguém já está dizendo: acabou e é o fim, mas assim te diz o Senhor: eu estou preparando novas páginas da tua história. Eu estou, eita, ai meu Deus. Pregador, tu não sabe o fundo do poço que eu estou. Pregador, tu não imagina como é que está a minha vida. Deus me trouxe hoje aqui para dizer: como eu fui buscar o João em Pátimos, eu entro nesse fundo do poço, eu vou dentro dessa sala de UTI, eu entro nos papéis dos advogados, mas a história não acaba. A história não acaba. Tu vai continuar escrevendo. Tu vai... Meu Pai, eita, meu Deus, o que é isso, Jesus? Eu estou sentindo de estou sentindo de Deus para dizer para alguém aqui: 2024 é o ano que Jesus vai salvar teu casamento. Meu Deus, eita, eu estou vendo Jesus entrando dentro do lar, arrancando com raiz e tudo, porque a família já disse acabou, alguém já disse não tem jeito, mas marca esta noite, porque assim diz o Senhor nessa casa: eu vou arrancar com raiz e tudo, vai vir, eita, ei! Alabracante, quemasaio, queremara, suribicalamaya. Escreve, João. Alguém está dizendo acabou.
correr lá. O Senhor trouxe de lá e disse: vem cá, que eu tenho muita coisa para você fazer ainda. Continua, porque a história não acabou. Quem determina o final não são os homens, é Deus. Pregador, você está dizendo o quê? Não dê importância para a fala alheia. Faliu, perdeu o emprego, fechou a porta. Não são eles que determinam. É Ele que define. Não tem, quem disse que não tem jeito? Ai, meu Deus. Alguém está dizendo assim: eu não tenho capacidade de fazer o financiamento. Deus está dizendo no meu coração: diga para ele, diga para ela, eu sou dono de todos esses bancos aí. Emacantre fache calamaia, iricalamandevacia. 2024 é o ano de tu sair do aluguel. Acabou a humilhação. Eita! Pregador, mas eu não tenho como. Vai lá, porque vai descer o cheque do céu. Eita, para tu saber que é Deus, o atendente do banco vai olhar para você e vai dizer: ó, eu não sei nem como, mas deu certo. É Deus dizendo: foi eu que assinei, fui eu que assinei. Escreve, João. Eu vou escrever o que, Senhor? Fica tranquilo que eu vou te mostrar. Eu vou te falar a história. Tu só vai escrever o que eu peço. Porque quem é de Deus não precisa contar lorota. Deus fala o que Ele tem que fazer. Quem escreve a tua história não são os homens. Quem escreve a tua história é Deus. Somente obedeça. João escreve as cartas às 7 igrejas da Ásia. Quando João termina de escrever, mensagens profundas, irmão. Quando João termina de escrever, acabou, João. Acabei, Senhor. Capítulo 4. Sobe aqui. Mas, Senhor, não acabou, não, tem mais, João. Aliás, antes de subir aqui, a fala de Deus para ele é: João diz, olha o que ele diz: depois destas coisas. Que coisas, pregador? Depois de achar que era o fim, de ver o Senhor, de o Senhor falar que a história não acabou, que ele tinha mais trecho para correr. Detalhe, tá? Sabe quantos anos João tem? 96. Tem crente de 30 aí que achando que é o fim da vida. Ô irmão. Ai, mas eu queria tanto fazer uma faculdade e nunca tive condição. Meus filhos agora tá tudo grande. Agora é a hora de você ir mesmo. Não, mas eu já tenho 50 e poucos anos. Vai, irmão. Eu estudei na faculdade, na sala de aula, irmão. Estava cheio de senhor de 60. Não tem problema. A Bíblia diz em Joel: vossos filhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Aliás, é o contrário, né? Vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. O que o Joel está dizendo? O poder do Espírito. Porque sonho não é coisa de velho. Quem sonha é jovem. Jovenzinho que é todo sonhador. Velho é mais centrado. Aí Joel está dizendo: não. Quando o Espírito desce até os vovô, volta a sonhar. Oh,
meu Deus. João, com 96 anos, estava muita lenha para queimar ainda. Depois que João escreve tudo isso, irmão, depois que João escreve tudo isso, ele diz assim: depois dessas coisas eu olhei. Olhou para onde, pregador? Para um lugar que ele ainda não tinha olhado no texto. Olha para onde João olhou. Esse é o nosso problema. A gente anda muito aqui, ó. Você é daqui? Meus irmãos, nós precisamos entender que quem governa a nossa vida não é o noticiário da TV, não é o STF, não é o meio político. Ai, mas irmão, se você ligar a televisão antes de sair para trabalhar, você não vai querer sair. De tanta coisa ruim que acontece. E essas coisas não governam a gente. Nós precisamos aprender daqui, ó. O que você precisa saber nesse mundo aqui? Observe os acontecimentos aqui, se reflete na história. Guerra Israel. Morte, matança, tem a ver. Essas coisas assim. A história diz que John Wesley, todos os dias pela manhã, tomando o seu café, tinha o costume de ler um jornal. Alguém perguntou para ele por quê. Ele falou: eu não estou interessado na notícia, eu quero saber o que o meu Deus está fazendo ao redor do mundo. Ou seja, ele queria se atualizar para entender as profecias se cumprindo. Nós com o mundo é isso. Agora entra Flávio Dino ou sai Flávio Dino, isso não é problema meu. Isso não é problema nosso. Nós estamos regidos por ela. E a nossa convicção vem de lá. Pregador, preciso respeitar, sim. Mas isso aqui não. É de lá que vem. Prova é que quando João olhou, ele viu que a porta de lá estava aberta. E o texto é enfático. Estava aberta. Não é que se abriu. Estava está no passado. Ou seja, quando João não estava olhando, ela já estava aberta. Para nos ensinar o quê? A gente não vê, mas Deus já estava trabalhando faz tempo. Por que João não viu o pregador? Porque não olhou para onde era para ter olhado. O pregador não entendi, então lá vai. Não é que a sua porta está fechada, é que você não olhou para o lugar certo ainda. Foi Isaías que disse: desde a antiguidade nunca se viu, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você acha que Deus está parado no seu trono só sendo servido? Não. Deus está trabalhando em favor do seu povo que espera nele. Pregador, por que muita gente não recebe e se frustra? Porque não está esperando nele, está esperando em pessoas erradas. Está dando mais valor para o homem que acha que por ser influente pode abrir uma porta e esquece de confiar na promessa daquele que fez. E aí não vê. Mas João disse que quando ele olhou, a porta já estava aberta. Jeremias, quando chegou na casa do oleiro, a palavra diz assim, meu Deus, essa hora já. Jeremias, quando chegou na casa do oleiro, disse assim, ó: levanta e desce a casa do oleiro. Ele levantou e desceu. Quando ele chegou, ele dizia: eis que o oleiro estava trabalhando a sua obra sobre as rodas. Sabe qual é a lição disso? O Jeremias nem estava lá, o oleiro já estava trabalhando. Era Deus ensinando: Jeremias, não chegou agora, mas ele está trabalhando aí, ó. Tu não sabia, mas ele já estava trabalhando. Você quer ver uma verdade? Antes de a gente servir a Cristo, hoje eu me paro pensando e falo assim: eu nem te servia naquela época, mas olha o livramento que o Senhor me deu, porque ele já trabalhava em nosso favor.
A vida, meus irmãos, é uma coxa de crochê. Sabe aquela coxa de crochê que a nossa avó fazia? Não sei se tem gente que faz ainda, mas era um barato aqui. Que ela pegava 2 pontinhos, começava do nada, e o menino perguntava: vó, tá fazendo o quê? Vou fazer uma coxa. Como? Daqui a pouco você vai ver. Passava-se pouco dia, parecia que não ia sair nada aquilo ali. Pouco dia tinha um problema. A vida é uma coxa de crochê, cujo quem está tecendo essa coxa é Deus. O problema é que a gente, na nossa ansiedade, não tem paciência de esperar a obra feita. A gente olha ele só dando os pontinhos, e a gente desconfia do que ele pode fazer, ou da sua fidelidade em fazer. Porque a Bíblia diz que mesmo que a gente seja infiel, ele permanece fiel. Se você tem uma promessa e está esperando nele, pode ser um dia antes de você morrer, ela vai cumprir, porque Deus não deve nada a ninguém. Nada. Deus não deve nada a ninguém. João viu que a porta já estava aberta, e daqui a pouco uma voz: sobe aqui. E ele disse que quando ele ouviu a voz: sobe, fui arrebatado. Quando ele gritar, meu irmão, não tem ninguém, não tem capeta nessa terra que nos segure. Quando a trombeta soar para nos levar, eu quero ver quem me segura. Vai ficar aqui quem zombou da igreja, quem não deu crédito à nossa pregação, mas eu quero ver quem vai nos segurar. Pode zombar da igreja à vontade aí. Na hora que ele gritar: sobe, eu quero ver a gravidade segurar. E a Bíblia diz que é não abrir e piscar de olho. Quantas vezes você já piscou hoje? Ó. Foi. Por que Deus leva o João lá em cima? Porque Deus quer mostrar para João que quem está com a visão do céu suporta os processos da terra. Quanto mais a gente tem de Deus, menos ranzinzo a gente fica. Quando a gente está com Deus e começa as picuinhas, indiferenças que a gente sabe que tem na terra, sabe o que a gente fala? Vale nem a pena eu perder a minha salvação por isso. E a vida conjugal, vou dar um exemplo simples aqui, né? Casamento é uma bênção, mas a gente sabe que são 2 pessoas diferentes que estão convivendo. E aí às vezes o marido solta uma que não era para soltar, a mulher solta uma que não era para soltar. Se a gente está muito com a visão na terra, bate de lá e bate de cá e deu problema. Como a pastora Roberta falou, um fala A, o outro entende B. Mas quando a gente está firme em Cristo, sabe o que a gente fala? Glória a Deus, pois vencerei. É assim, eu não vou nem perder o meu tempo nesse debate desnecessário. O chefe tribuloso, irmão, esses dias eu tinha que ir para Santa Catarina pregar. E eu tinha que pegar um voo bem apertado do meu horário de trabalho até chegar no aeroporto, ir em casa, tomar banho, chegar no aeroporto. Na hora de eu ir embora, o meu chefe me pediu um relatório lá. E eu pensei: será se não é o Satanás? É a igreja que custeia o voo. Se eu perdesse, irmão, não tinha outro para ir, eu ia perder a agenda. Porque eu ia sair na sexta-feira e já pregava na sexta-feira lá. Preguei sexta, sábado e domingo. Então já pregava na sexta. Não podia perder aquele voo. Na hora que ele me pediu, era uma coisa que ele ia me apresentar numa reunião no meio da semana. Eu poderia fazer na segunda. Ah, por favor, preciso que você me mande hoje ainda. Faltava 15 minutos para me ir embora. Eu pensei: é ele. Respirei fundo. Falei: Senhor, me dá graça. Entreguei e fui embora. Deu tudo certo. Porque a nossa cabeça, quanto mais perto de Deus a gente tenha. Você já teve alguma experiência de entender como que é o céu? Rua de ouro. Para que eu vou ficar brigando pelas migalhas daqui? O rio é água de cristal.
Diz a Bíblia que lá não vai precisar de poste de eletropaulo. Deus é a nossa luz. Lá não tem nem picanha e também não tem o bife. Nem fome a gente vai ter, porque Deus é quem nos alimentará. Oi. Eu vou comparar ser servido aqui com ser servido lá. E a Bíblia diz: e Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Eu quero encerrar dizendo essa frase para você: o céu nos pagará qualquer prejuízo que a terra nos fizer. Não importa o prejuízo que você teve aqui, o seu FGTS está lá em cima no céu, se você não desistir. Sirva a Deus, porque Cristo vem buscar a sua igreja. Seja como foi João, e nós viveremos o que João viveu. Amém, meus irmãos? Com a permissão da pastora, se coloque de pé no nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você, uma rápida oração, por você, por sua casa, por sua família. Você que quer receber essa oração, erga a tua mão comigo, curve a tua cabeça agora, em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está a tua igreja, Senhor, a igreja lavada, comprada e remida no teu precioso sangue. Senhor, eu preguei a tua palavra essa que é poderosa e eficaz, para nos dar alimento e sustância na nossa caminhada. Senhor, é verdade que eu sou falho, fraco e não me expresso bem, mas a tua palavra, ela é que corta, junta as medulas e penetra até a divisão do corpo, espírito e alma. Aquilo que eu não soube interpretar, Senhor, que o teu Espírito interprete no coração dos meus irmãos. Aquilo que eu não soube me expressar, que o teu Espírito expresse de uma maneira gloriosa. Que a essência de morar no céu tome conta do nosso coração a partir desta noite, Senhor. E que a gente viva a experiência que João assim viveu, de estar com o Senhor glorioso na eternidade. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Peço, meus irmãos,